Olá, boa tarde. O meu nome é Tiago. Eu vou apresentar para vocês agora os dados relacionados a esse resumo, que é chamado Decifrando DNA Repetitivo em NVIDIA Zonligere, usando sequenciamento de DNA de baixa cobertura. Eu sou professor no Departamento de Botânica e Ecologia, no Instituto de Biociências, da UFMT, no campus da capital, Cuiabá. Então, quando a gente procura informações sobre a organização genômica das espécies do gênero Neuvidia, basicamente elas são informações escassas. Então, a gente tem alguns dados de plastoma dessa espécie aqui singapuriana, e esses dados têm sido usados de forma comparativa com outras espécies de orquídea para se entender um pouco da estrutura e da evolução dos cloroplastos de forma geral. Mas aí, quando a gente olha para dados genômicos nucleares, basicamente o que a gente tem para o gênero são informações de medições de tamanho de DNA. Então, a gente tem essa informação de tamanho de genoma para 5 espécies que estão listadas aqui: Borneense, Malipoensis, Vera trifolia, Zonligere e Singapuriana. Esses genomas, eles são genomas considerados pequenos, então a média de tamanho é em torno de 2.790 megapares de base, o tamanho de genoma haploide. E aí, quando você analisa os valores desses genomas haploides dessas 5 espécies, que estão disponíveis, se observa que os genomas são mais ou menos de tamanhos parecidos, mas você não tem basicamente nenhuma ideia de qual seria a composição desses genomas, né? Que tipos de DNA repetidos estariam compondo esses genomas das espécies de Neuvidia. Então, nesse trabalho, o que eu tentei fazer foi usar informações presentes em bases de dados. Então, eu usei dados de NGS de Zonligere para fazer uma caracterização do perfil, né, da paisagem de DNA repetitivo nessa espécie, identificando as principais classes de DNA repetido, em termos de tipos e também da sua frequência, né, da sua repetitividade. Então, para isso, eu usei o Repeat Explorer. Ele é uma ferramenta que vem sendo usado há um certo tempo para se fazer essas caracterizações de DNAs repetidos em sequências DNGS. Então, o fluxo de análise está sendo mostrado aqui na imagem. Eu não vou entrar em detalhes por conta do tempo. Então, durante essa análise, o que a gente conseguiu fazer foi caracterizar esse reptoma, né? Então, caracterizar esse conjunto de sequências repetidas que estão presentes aqui no genoma de Neuvidia zonligere. Então, que classes de DNAs repetidos são encontrados e qual é a proporção desses DNAs repetidos no genoma dessa espécie? Então, a gente encontrou que o genoma da espécie possui cerca de 42% dele sendo representado por diferentes sequências repetidas. Então, está sendo mostrado aqui nesse gráfico de pizza. Dentro desses cerca de 42%, a gente tem duas classes que são mais representativas, que são os retrotransposões e os DNA satélites. Tem uma série de outras classes também que estão presentes em menor quantidade. Então, quando a gente olha os retrotransposões, a gente observa que o principal componente desse genoma são exatamente os retrotransposões. Então, cerca de 91%, desculpa, 21% do genoma é constituído de retrotransposões. E dentro dos retrotransposões, a gente observa que a superfamília TY3 gypsy ela foi encontrada em quantidades 2 vezes maior do que a TY1 cópia. Aqui dá para ver cerca de 14% para a TY3 e cerca de 7% para a TY1. E esses dois grupos de retrotransposões estão representados por 9 linhagens distintas, sendo 4 delas de TY3 e 5 delas de TY1, como está listado aqui nessa porção do slide. Então, quando a gente olha a proporção dessas linhagens na quantidade total de retrotransposões, a gente observa que 3 linhagens contam, né, representam a grande maioria dos retrotransposões. Então, a gente tem TCAI com 9%, CRM com 3,5%,
esses dois primeiros do grupo do TY3 e City do grupo do TY1, correspondendo a cerca de 6,5%. Então, essas três sequências, elas, no final, fazem, né, somam cerca de 19% do total de 20%. Então, dá para ver que a grande parte dos retrotransposões são representados simplesmente por três linhagens principais, que são essas que foram comentadas agora nesse slide. Quando você analisa os DNA satélites, você encontra essas sequências como o segundo grupo mais abundante. Então, DNA satélite foram encontrados compondo 14% desse genoma e sendo representado por 6 sequências. Essas 6 sequências, elas estão aqui mostradas na tabela. Então, elas variam quanto ao tamanho do monômero. Então, elas estão numeradas de satélite 1 a satélite 6. Elas variam quanto ao conteúdo de AT e também quanto à variação no genoma, a sua abundância genômica. Então, tem alguns repeats que eles são claramente microsatélites, como o SAT-5, outros são mini-satélites, como o SAT-1 e o SAT-2, e outros são satélites típicos. Então, quando a gente analisa a abundância, a gente percebe que dois deles, o SAT-1 e o SAT-2, eles correspondem basicamente a 10% desses 14 que correspondem a DNA satélite. E o NZO-SAT-1, ele representa metade de todo essa composição de DNA satélite, de toda essa paisagem de sequências satélites, metade dela é exatamente representada por NZO-SAT-1. Quando a gente analisa os outros elementos repetitivos, o que a gente observa é que eles estão presentes, então a gente tem uma diversidade grande de elementos, mas a abundância deles não é significativa, é bem baixa. Então a gente também encontra DNAs ribossomais, a gente encontra DNA transposon, a gente encontra line e também encontra alguns repeats que não conseguiram ser corretamente classificados. Mas esses outros elementos, eles representam proporções baixas. Então, DNA ribossomal, 3%, transposon, 2%, lines, menos de 1%, e esses elementos não classificados também, cerca de 0,3%, mostrando que grande parte desse genoma de Neuvidia zonligeri é composto basicamente de DNA satélite e de retrotransposões. E aí, quando a gente analisa, a gente vê que os maiores contribuintes para essa fração repetitiva que é encontrada na espécie é basicamente, como eu tinha falado, retrotransposões e DNA satélites. Dentro dos retrotransposões, a gente possui 3 linhagens principais que estão exercendo um papel mais forte nesse DNA repetido, que é TCAI e o CRM. Essas duas primeiras linhagens são linhagens de TY3 e o CIRI, que é uma linhagem de TY1, e junto com essas 3 linhagens de retrotransposões, a gente tem 2 DNA satélites que também têm uma contribuição significativa para a fração repetitiva da espécie. E aí a pergunta final é se há uma conservação desse conjunto de repeats nos outros genomas. A gente viu lá no começo que os genomas têm mais ou menos o mesmo tamanho, e a pergunta que fica é exatamente se essas mesmas sequências seriam encontradas nesses outros genomas que poderiam vir a ser analisados, né? Então, a análise do reptoma de outras espécies de Neuvidia conseguiria responder essa pergunta, se a gente tem uma conservação em larga escala dentro do gênero, ou se cada genoma de cada espécie teria uma composição de DNA repetido distinta. Certo? Então, caso alguém tenha dúvidas, aqui eu deixo o meu e-mail. Isso é um segundo conjunto de dados que eu apresento. Então, tem um primeiro vídeo, ou segundo vídeo, dependendo da ordem que vocês assistirem, que também fala de alguns dados de sequências repetidas em outro grupo de orquídeas dessa subfamília apostazoide, que é a análise do gênero apostásia. Então, caso alguém tenha curiosidade, tenha alguma sugestão sobre esses dados que foram apresentados, pode mandar um e-mail para mim, que eu fico agradecido, certo? Obrigado a vocês pela atenção em escutar as minhas explicações. Boa tarde a todos.